Fala, rapaziada. Hoje recebendo o Elton para o desafio cartoleiro da rodada 9. Meu amigo Elton da HJP. Queria começar agradecendo aí você por ter aceitado esse convite, né? Sempre solista aí quando a gente chama aqui, tá sempre disponível, buscando um horário aí para a gente encaixar. Salve, salve galera, salve Diegão, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Mundo Cartola News. Sempre que possível, pode contar comigo que eu aceitarei o convite. E estendo também um convite, Diegão, para você pelo HJP também, a gente fazer live stop lá com a galera, amigos do HJP. Bora para cima para mitada nesse vídeo super especial. Show de bola. A gente vai marcar, né? Você já tinha até me feito convite, na verdade, para participar de live. Eu disse a você que minha mãe estava aí para vir, né? A gente tá passando dias aqui com ela, tá meio corrido. Mas eu acho que daqui umas 2 rodadas a gente consegue encaixar um horáriozinho lá. Quero muito participar aí. É isso aí. Então, o desafio cartoleiro, né? A gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores sobre as regras, mas vou passar para a galera porque sempre tem gente nova chegando, né? E assim, o quadro surgiu, né? Porque muita gente reclama ali que às vezes os times dos influenciadores estão muito parecidos, mais escalados, ou parecido entre si, às vezes divergem mais escalados, mas os influenciadores estão muito parecidos os times. E a gente sabe que sempre tem aquele cartoleiro que quer diferenciar ou que precisa diferenciar. E aí o quadro surgiu com a intenção de trazer nomes diferentes para essa galera. A regra básica do desafio é escalar no máximo um jogador por posição dos mais escalados. E aí, goleiro e técnico, como só tem um, tem que ser diferente, tá? Pronto para o desafio, Elton? Bora lá, bora para cima, Diego. Vamos lá buscar alternativas e faturar esse desafio aí em relação a outros colegas que têm vindo, hein? Vamos lá. Elton, você gosta de começar mais por onde, assim? Ataque, defesa? Eu sempre busco, Diego, análise pela defesa, né? Porque eu tento economizar na linha de defesa para buscar alternativas top dos jogadores que têm potencial no ataque e meio de campo. Show de bola. Começamos então pelo gol, Elton. É isso aí, ó. Fernando Miguel, eu vejo que é uma das melhores posições aí para ser escalado, melhores situações, mas como ele já está no mais escalado, então tem que ser diferente. Então a minha escolha aí vai com o Everton, tá? É o goleiro que tem a melhor média básica aí atualmente, 2,69 de média básica, tem uma regularidade muito top e com certeza o Bragantino vai dar oportunidade mais uma vez para o Everton fazer muitas defesas, tá? Eu tenho escalado bastante o Everton nessa temporada e ele é um dos goleiros que tem me proporcionado grandes resultados nos nossos times. Show de bola. Então, o Everton aqui no nosso gol. Depois a gente monta o time e a gente dá uma olhada se a gente consegue fazer um hackzinho aqui nesse goleiro, tá? Exato. Eu também não sei se tem algum mais cara ali que não esteja jogando. Elton, na zaga, a gente tem o Marlon e o Ortiz. Aí eu vou perguntar se você vai escolher um deles e quem seria a sua escolha. Diegão, vai depender muito do nosso time lá na frente, né, que a gente escolher, que a gente fica limitado nas cartoletas desse time, né, pelo que eu entendi, né? Isso, esse time, Boa, ó, ele tem 138 cartoletas. joia. Então, assim, eu vou passar as opções, caso não seja possível a gente escalar lá na frente, a gente volta e A gente revisa, volta e tá? troca. Isso, eu tô optando neste momento por Léo Ortiz, tá, para ter uma peça, na verdade, pode optar pelo Marlon, Diego, porque eu não quero dobrar ninguém nesse time montado contigo aí, então o Marlon do Ceará é uma grande oportunidade, né? Ele pode ter participação de gols e contra o Sport eu vejo que o Ceará é muito forte aí para essa rodada, tá? E paralelo a ele, eu opto pelo Vitor Gabriel. A galera tem escalado ele, mas não tanto pelo SG, tá? Eu tenho seguido essa estratégia, né? Jogadores que têm o potencial também ofensivo na linha de defesa, né? E o Vitor Gabriel a gente já demonstrou na temporada passada, né? Também na temporada passada, na questão da Série B, questão de estaduais, é um jogador que avança um pouco mais. E para quem escalou ele na estreia dele, né? Se deu muito bem, foi um grande diferencial. Tá? E eu acabei ficando de fora, eu coloquei ele como hack e me dei mal, né? Aí assumiu o jogador titular, me dei mal. Mas eu tô com ele nessa rodada, é uma indicação para a galera. Ele é caro, mas eu vejo que ele pode ter potencial e a galera pode se diferenciar. Quem sabe vem uma assistência por aí, um golzinho, né? Às vezes não ter muitas cartoletas é bom, né, cara? Porque na outra rodada que ele foi muito bem, se eu tivesse mais cartoletas, eu tinha botado um Gustavo Gomes ou até um Vitão. Aí eu tinha poucas cartoletas, optei por ele, foi excelente, né, cara? Foi top, né? Você conseguiu essa super valorização dele, né? E hoje é um dos Foi muito zagueiros bom. mais caros por causa daquele jogo, né? Aham, elevou demais o preço dele. Elton, quem que a gente vai botar aqui no banco de reservas? Olha, no banco sobrou aí o Bruno Fux, Jair, vamos ver, um Vilauba pensando, ou o próprio Léo Ortiz, né? E vale nos mais escalados, né? No Vale, banco, né? vale. No Então banco não pode deixar, interfere, a gente não pode interfere botar. nada. Show de bola.
Nas laterais a gente tem o Bernabé e o Matheus Bahia, dois excelentes nomes para a rodada, né? Mas aí você só vai poder escolher no máximo um. Como eu percebi que o Bernabé já está escalado aí nos mais escalados, né? Então eu optei pelo Vitor Gabriel para trazer uma peça diferenciada para a galera. Então, nas laterais, eu vou trazer duas peças diferenciadas para a galera, optando aí, né, pela minha análise estatística aqui de potencial de jogos. Eu vejo grande potencial no Wesley, né? E eu creio que se ele dá aquela pontuação legal, que ele tem potencial, ele pode até te trazer cartoletas nesse time do desafio, tá? Então ele pode valorizar caso segure um SG e também venha participar aí de gols, tá? Então, Wesley, potencial muito bom. E do lado dele eu vou trazer Luciano Juba, que é um outro lateral que é, de certa forma, também ofensivo. Se a gente analisar na classificação do Bahia ali, né, de jogadores nas plataformas, o Luciano Juba é muito mais considerado um jogador ofensivo do que defensivo. Então ele tem potencial sim em desarmes também, mas também lá na frente participando de gols, tá? Além do SG que eu vejo provável para o Bahia jogando em casa. Inclusive já teve jogo que o Pulga não jogou, ou saiu, se eu não me engano, ou não jogou, que daí o Juba avançou e ficou na ponta no lugar do Eric Pulga lá, tá? Exatamente. Uma diquinha aí pra galera. Com essa estratégia eu não estou dobrando nenhuma posição nessa linha de defesa, Diego. E aí, quem que a gente vai botar nesse banco de reserva na lateral? Na lateral, nós sobrou o Kaique aí, eu vejo grande potencial, mas o São Paulo também tem potencial em SG, então dá pra gente colocar o Enzo Dias ali pela esquerda, pode ser uma boa alternativa. Show de bola. Você quer seguir para o meio, Elton, ou você quer fechar logo o técnico? Olha, o técnico eu vi que o Léo Condé é a melhor opção, mas ele tá escalado aí também. Vamos partir pra frente? Ah, A não, gente Léo o Condé Roger então. Machado. Já tá É, escalado Roger o Léo Condé Machado. então. É bom, barato, tem potencial de trazer uma vitória aí pro time do Ceará. E também para Show de nós, né? bola. Aí agora vai começar a pedrada, né? O difícil, porque a gente tem, eu acho que talvez os três melhores meias aqui para a rodada, e você vai poder escolher no máximo um desses. Aí vai ficar muito pela estratégia que você vai usar, né? Aí eu vou te perguntar quem que você vai escolher desse meio. Olha, eu costumo acompanhar muito o histórico dos jogadores, né? Os três jogadores têm grande potencial, mas assim, é inegável que o Arrascaeta ele tá no melhor momento entre esses três, tá? Embora o John Arias vai ter um jogo muito favorável contra o Juventude, a gente sabe disso. Mas o Arrascaeta ele tem provado que mesmo em jogos difíceis, ele tem conquistado bons resultados. Portanto, jogando em casa diante da sua torcida Maracanã, eu escolho o Arrascaeta, Diego, nesse momento. É um cara que fez aqui, ó, 11, 16, 18, 19, 12, 12. É difícil deixar um cara desse fora. A gente Tem é mais sabendo correspondido. que, isso é Uhum. mais sabendo que não é de hoje, né? Não é de agora, é de anos já que ele, eu acho que é o melhor jogador que já teve na história do Cartola. É simples, Diegão. É só abrir o gráfico aí do Alan Patrick e o gráfico do John Arias que você já vai tirar a conclusão na hora. Ó. Alan Patrick oscila, embora tenha boas pontuações. O John Arias não é diferente disso. Então, a regularidade melhor para a gente escolher entre os três é do Arrascaeta. Então, eu avalio, eu considero muito isso na hora da escolha. Show de bola. E aí, quem que a gente vai trazer além que você vê potenciais parecidos para tentar cobrir, né? O Alan Patrick e o Arias. Olha, como estratégia de valorização, assim, não perder muitas cartoletas, né? Não que os que eu vou escolher são bons para valorizar, mas eu vejo grande risco no Matheus Pereira, pensando até na condição de cartoleta, tá, Diego? Mas uma das escolhas minhas poderia ser o Matheus, mas eu estou recomendando, inclusive nas minhas análises, quem quiser ir com o Matheus, ele é muito válido, no entanto, tem que ter cartoleta no bolso ali, tem que estar rico no patrimônio, garantindo que se ele zicar, você já está ali bem suprido de cartoletas. Ou até colocar o reserva de luxo no lugar do meio, tá? Que também é uma estratégia muito boa. Caso a gente consiga encaixar nesse time seu, dá para fazer isso. Mas por enquanto vamos deixar ele de fora. Eu escolho aqui o Lucas Sacha pela média básica dele, que tem grande potencial. É um jogo fora de casa, mas a gente sabe que o Vasco da Gama é um time que tem cedido até mesmo dentro de casa. Embora o Lucas Sacha ele tenha oscilado, mas eu acredito que ele pode trazer uma média básica caso ele não participe de gols, tá? E a segunda opção é justamente a condição do Rubens, né? O Rubens já está muito mais regular, jogando como lateral esquerdo ali, tem potencial por esse lado e ele tem provado que é um jogador bom de cartola, mais uma vez, né? 2, 3 anos consecutivos aí. Show de bola. E aí, quem que a gente pode botar nessa reserva aqui, né, do Eric para baixo? Olha, o próprio Eric é uma boa alternativa. O John já tem um jogo um pouco mais difícil. Eu acho que eu ficaria desses daí.
é o próprio Eric, tá? A alternativa que eu deixo para a galera aí. Show de bola. Elton, no ataque, Yuri Alberto, Pedro e Wesley. Quem que você vai optar nesse ataque? Olha, considerando a valorização, tendencialmente a gente iria pelo Pedro, mas já estamos na segunda rodada consecutiva tentando recuperar a cartoleta e aí vamos cá entre nós, né? É um clássico, né? Eu já estou ali com a Arrascaeta na regularidade. Quando eu comparo o Pedro e a Arrascaeta, com certeza eu vou optar pelo Arrascaeta. O Pedro mais pela valorização, só que ele tem oscilado. E assim, o Botafogo a gente sabe que é aquele time que é clássico, vai fazer de tudo para segurar. Eu lembro muito bem quando o Palmeiras era super favorito, o Botafogo foi lá, né, mesmo como visitante, e segurou o ímpeto do Palmeiras, tá? Então, o mesmo pode acontecer com o Flamengo, é uma possibilidade. Então, eu opto em não dobrar nesse momento o Pedro e o Arrascaeta, tá? Então, por isso eu estou de fora do Pedro. Recomendo aí o Yuri Alberto, considerando, embora o Wesley tenha um jogo muito favorável, mas o Yuri, eu vejo que ele vai assumir o protagonismo ali, ainda mais se o Memphis jogar, não sei se saiu notícia ainda do Memphis machucado ou não, mas eu vejo que o Pedro tem grande potencial e ele desvalorizou, né? Então tem mais isso, né? Se fosse na rodada passada, eu teria cautela de escalar ele, tá, Diego? Então minha escolha desses três é o Yuri. Show de bola. Desvalorizou muito, né? Três cartoletas, Exato. tem mais de três cartoletas. O Quem mesmo que a que gente vai... aconteceu com o Pedro, Diego, pode acontecer com o Matheus Pereira, tá? Então é um risco, por isso que eu embasei nesse tipo de análise para poder escalar o seu time no desafio. Show de bola. O que a gente vai trazer aqui para fazer dupla, né? Para fechar o trio, né? Na realidade, mais dois jogadores aqui para fechar com o Yuri. Vou trazer um jogador que com certeza vai entrar sedento, né, nesse jogo de agora, tá? E a gente até imaginou que ele seria poupado na rodada anterior e o time não poupou, até porque. E olha que era contra o time do coração dele, né? Que eu fiquei sabendo assistindo o jogo, assisti esse jogo inteiro, que é o Caio Jorge, tá? Então ele jogou firme e forte contra o Sport, que é seu time do coração, então ele agiu com total profissionalismo e com certeza ele vai com toda a confiança do seu time, do seu clube contra o Atlético Mineiro. É um clássico, está jogando em casa. Caio Jorge com certeza vai ter potencial, porque a gente sabe que o Galo fora de casa não é lá aquelas coisas. Então, podemos, com todo respeito aí ao Galo, tá? Caio Jorge tem grande potencial. Lógico que existe risco porque ele está muito valorizado. E até balanceando, né, Diego? Se eu fosse ali com um jogador super valorizado no ataque, dois super valorizados, seria um risco para nós. E até mesmo no meio de campo ali com o Matheus Pereira. Então, eu optei pelo Caio Jorge estar nesse time. Show de bola. Deixa eu só... Vamos refazer aqui, porque deu o velho bug do Cartola. E aí, quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente, né? É o Vamos refazer desafio, né, aqui. galera? E é muito bom, Diego. Enquanto você monta aí, Rapidão. né, é muito importante a gente analisar. Eu gosto de analisar estatísticas, tá, galera? Não vão sempre ali pelos mais escalados. Eu não recomendo, né? Esse ano os mais escalados está dando uma deslizada. Tomem cuidado. Tem um grande exemplo é o Mateuzinho na rodada passada, tá? Então tenham sempre, né, embasamento estatístico também. Tá? Os nossos times que escalamos aí desde o início da temporada, a gente considera assim um pouco dos mais escalados, mas sempre quando tem potencial estatístico, vale a pena. Tá? Um grande exemplo é o Pochettino na rodada passada, a gente sabia do potencial dele e deu muito certo contra o Juventude. Show de bola. Aqui a gente estava com o Marlon. Marlon e Vitor Gabriel. Gabriel Ortiz no banco. Léo Ortiz. Show de bola. Aqui a gente estava com o Ca- Yuri Yuri Alberto, Alberto, Caio tá mais claro. Jorge. Caio E Jorge. aí, Aí a terceira opção, eu confesso que fica um pouquinho mais, com um pouquinho um grau maior de dificuldade, tá? Mas por ser um clássico, acredito muito que o Galo não vai deixar por menos, tá? Então, assim, eu opto em Hulk, né? Até que pelo potencial, ele melhorou muito nos últimos jogos dele, principalmente nos dois últimos jogos dele, né? Essa que tá em branco ele não atuou, não jogou. Então vale a pena e eu creio que ele vai ser uma peça fundamental. Pelo que eu tô vendo, acho que não deu para escalar ele, né? não, faltou. A gente tem 15 e 16. O Hulk custa 15,71 por centavos ali. Aí eu vou te perguntar, você quer mudar de repente um goleiro, o Vitor Gabriel? Dá pra gente optar no goleiro. Vende o Vamos botar Everton. logo o Hulk, né? Depois a gente volta aqui Isso, para coloca o fechar. Hulk E aí eu na vou te perguntar quem que a estratégia. gente bota aqui nessa defesa, né, no banco. Aí vamos de Ferreirinha, né? O Ferreirinha tá sedento por gol, é um jogo favorável, joga em casa, né? Ele com certeza ele não vai querer decepcionar a torcida. Show de bola.
E aí, quem que a gente pode optar aqui, né? Do Rossi para baixo. Bora lá. Então nós temos aí a condição do próprio Corinthians, acho que o Hugo Souza para defesa vale para essa rodada, jogando em casa, tá? Me agrada também a condição do Everson, mas a gente já está lá com o Caio Jorge, pensando em defesa o Everson, mas nós temos aí também o Marcos Felipe, tá? Também me agrada muito essa condição do Marcos Felipe. Só que aí a gente estaria dobrando o Bahia e nesse caso eu não gostaria de dobrar ninguém. Então se der para fazer o hack com o Hugo Souza, podemos seguir essa condição dele, tá? O Brasão, é em casa o jogo do Santos, né? Santos e quem? A gente consegue olhar por Só aqui. ver, o Brasão. Brasil é contra o Corinthians, fora de É casa. contra o Corinthians. Aí é arriscado. Aí não dá para colocar Santos contra o Yuri. Então a gente vai mesmo aí, né, nessa condição do Hugo Souza aí. Até Eu porque botei o o Santos Rocher, está com dificuldade. eu botei o Rocher de capitão pra gente salvar aqui. Aí o cara vai dizer, tá maluco? Elton, quem vai ser o teu reserva de luxo nesse time, Elton? Olha, Diego, aquilo que eu te falei, se nós tivéssemos com Matheus Pereira nesse time, para proteger o time, né, da zicada, de repente, da possível zicada, a gente colocaria um bom reserva de luxo, e um bom reserva de luxo para mim, no meio de campo, para quem for, tem que ser o Rubens. A gente mexeria nesse time, sacaria o Rubens, colocaria o Matheus Pereira e o Rubens como reserva de luxo, tá? Para proteger a gente de uma possível zicada. Agora, nessa condição de time, eu opto pelo Ferreirinha, reserva de luxo, tá? E o capitão aí, eu vou no Yuri Alberto, tá? O Yuri Alberto aí, eu vejo que tem o maior potencial. E se ele der aquela zicada, tem o Ferreirinha ali para assumir. Top. Então, passando aqui para a rapaziada, o time, né? Ficou um hackzinho ali com o Rocher de titular e o Hugo Souza do Corinthians no gol. O Elton trouxe ali na zaga o Marlon dos mais calados e uma opção alternativa, o Vitor Gabriel. Nas laterais, né, ninguém dos mais calados. Ele veio com Wesley e com Luciano Juba. No técnico é o Léo Condé. No meio de campo, o Elton trouxe o Arrascaeta dos mais calados. E aí botou o Lucas Sacha e o Rubens, né, jogadores de excelente média básica. No ataque, trouxe o Yuri Alberto, dos mais calados. Trouxe ali, né, para completar o Hulk e o Caio Jorge, né? Ambos se enfrentam, mas não tem aquele perigo de um tirar nada do outro, né? Inclusive, se for um jogo bem aberto para gols, é excelente. E o Ferreirinha como reserva de luxo. Então, time massa, hein? Muito bom. Pronto para a mitada, Diego. Vamos para cima. Torcer aí para sair bastante gols aí nesse clássico mineiro, né, cara? Se sair bastante gol, vai dar bom esse time aí. Tem grande potencial, Diego. Vamos torcer que tudo dê certo aí para poder trazer uma boa pontuação para a galera que acompanha aqui o Mundo Cartola News. Show de bola. Elton, queria agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o convite aí para a gente trazer esse time aí para a galera que gosta de buscar umas peças diferentes, né? Então, assim, né, por exemplo, não copia o time, galera. Pega ali, de repente, um, dois nomes ali que vocês querem diferenciar e diferenciar. Pô, o Elton falou aqui do Caio Jorge, pô, gostei e tal, aí troca um nome, né? Mas não copia o time, tá? Aqui é para trazer nomes e alternativas para vocês pensarem. Elton, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, galera. Grande abraço e boa mitada aí na rodada 9. Galera que não deixou o like ainda, deixa o like. Valeu, até a próxima.